A cruz é um dos objetos mais adorados pelos religiosos. Católicos e evangélicos rezam aos pés da cruz, fazem músicas, campanhas e cultos envolvendo a cruz. Existe toda uma cerimônia religiosa, toda uma liturgia religiosa envolto deste objeto. A cruz é de longe um dos objetos mais idolatrados por estes religiosos. Mas nem sempre foi assim. No começo, a cruz era um objeto abominável, detestável, execrável, insuportável, nefasto, odioso, terrível e reprovável. Isto porque Jesus morreu em uma cruz e este objeto era o pior meio de sofrimento de um ser humano. A cruz era tão odiada no mundo antigo que pessoas conhecidas na Roma Antiga faziam referências negativas a este objeto. E uma destas pessoas foi Cícero. Uma das referências que Cícero faz sobre a cruz se dá em defesa de um cidadão romano de nome Rábiros, que, se condenado, ele seria sentenciado à crucificação. Cícero disse na audiência que a palavra crux nem deveria ser mencionado em um lugar onde estivessem mulheres de família e de respeito. Com o tempo, Cícero trabalha muito até conseguir uma liminar para que nenhum cidadão romano venha a ser condenado à morte de cruz, por ser a morte mais vergonhosa para um ser humano, que dirá para um romano. Um outro romano muito conhecido em sua época também fazia referências péssimas à cruz. Estou falando de Plaustus. Plaustus era um comediante da Roma Antiga que dizia que a crux era um xingamento, ou seja, um palavrão, por ser repugnante. Para piorar ainda mais o martírio da pessoa crucificada e para enfatizar sua vergonha, a pessoa era crucificada pelada, nu, como veio ao mundo, para a vergonha ser da pior forma. Era comum o condenado carregar o travessão da cruz, a parte horizontal, que em latim é chamado de patíbulo, e o condenado carregava o patíbulo pelado, e neste caminho ele era cuspido, xingado e etc. O sofrimento e a vergonha eram inimagináveis. Não era uma regra, mas alguns condenados à morte via crucis carregavam uma inscrição de sua condenação. Poderia ser que essa inscrição fosse colocado na hora de sua crucificação. Em latim, essa inscrição da condenação era chamado de titulus. Era o título do crime que ele havia cometido. E esse título, ou seja, esta inscrição, era escrita ou colocada em uma placa onde estava escrito o tipo da condenação deste condenado. E geralmente, claro, essas inscrições ou títulos eram escritos em uma tábula. Em latim se fala tabuli, daí o nome tábua. Quem escrevia a vergonha da condenação deste que iria morrer era o tabeliones. E o condenado deveria ter uma morte lenta e dolorosa. Muitas pessoas não acreditam que as mãos pudessem suportar o peso do corpo se fosse pregado em uma cruz. Muitos acreditam que os pulsos eram pregados para suportar o corpo, mas ambos estão certos. Tanto as mãos como os pulsos eram pregados na cruz. Quanto a isso, nenhum problema, mas a questão fica com o peso. Como é que a mão ou o pulso irá suportar o peso? Para isso, os romanos tinham uma solução. Eles faziam um pequeno banco onde a pessoa ficava apoiada. Este pequeno banco, para dar uma pequena folga para a pessoa ficar agonizando
por horas ou dias até morrer, chamava-se sedícula. Sendo assim, a sedícula distribuía o peso do corpo para que as mãos ou os pulsos fossem, por fim, pregados. Mas, quando não se tinha a sedícula, era comum amarrar os braços do condenado e depois colocar os pregos. Era comum os pés serem pregados dos lados, um pé a cada lado da cruz. É óbvio que Jesus Cristo não foi o único a ser crucificado. Antes de Cristo ser crucificado, há um longo histórico de milhares de pessoas que foram crucificadas séculos antes do nascimento de Cristo. Alexandre o Grande crucificou muitos de seus inimigos e até alguns soldados que se revoltaram contra ele. O próprio Júlio César crucificou os piratas que tempos antes o tinha sequestrado. O general Crasso crucificou mais de 500 pessoas que eram aliados do gladiador Espartacus na Via Ápia. A crucificação no mundo antigo, infelizmente, era muito comum, muito corriqueiro e era uma forma de chamar a atenção. E realmente chamava a atenção. E Jesus teria que ser condenado a morrer na cruz para chamar a atenção, para dar um exemplo, para ser um exemplo de como não falar mal do sistema religioso. Não era só os primeiros cristãos que odiavam a cruz. Todos odiavam a cruz. A palavra cruz era um palavrão, era uma ignomia, era praticamente desejar o pior para a pessoa. O equivalente disso seria mandar alguém para o inferno. A cruz começou a ser adorada, idolatrada com a Igreja Católica. Para isso, os católicos inventaram uma lenda dizendo que Constantino tinha sonhado com uma cruz, ou que ele teve uma visão, e nessa visão ele viu uma cruz. E deste sonho ou visão, Constantino disse a seguinte frase: In hoc signus vinces, que quer dizer, com este sinal vencerás. Segundo a lenda, porque é uma lenda, Constantino teve esta visão ou um dia antes ou pouco antes de lutar contra o imperador Maxentium. O imperador Maxentium ou Maximiliano é derrotado. É claro que antes da batalha, os dois imperadores oraram para Deus. Maxentium e Constantino eram religiosos. Os dois eram adoradores do deus Mitra. Só que Constantino era melhor em batalha do que Maxentium. E daí para cá, a cruz começa a fazer parte do panteão religioso católico. E os evangélicos, claro, imitam tudo que tem na religião católica, transferindo para a religião gospel. E a cruz, então, é adorada desde então. Hoje, com a nova teologia, a cruz é tida como o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo, o signo da fé em Cristo. Mas, segundo os evangelhos e segundo a própria história, a realidade é bem diferente. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.